Belo Horizonte está completando 123 anos e nós do RUD BH viemos aqui onde a cidade foi inaugurada para contar um pouquinho dessa história para vocês. Nós vamos falar um pouco do momento que o país vivia na época e esse processo de transição da capital de Ouro Preto para a nova cidade que estava sendo aqui construída. Para isso, a gente convidou duas pessoas especiais. O Raul, que é professor e historiador, e a Mariana, que é fundadora da A Passeio. Raul, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Valeu, obrigado a vocês. Essa conversa aqui. E eu vou começar do começo. Por que houve a necessidade dessa transferência da capital para cá? Bom, no final do século XIX foi proclamada a República no Brasil. E com a proclamação da República, a situação aqui em Minas Gerais, internamente, ela também era bastante complexa, porque novas elites estaduais estavam crescendo politicamente com o surgimento das lavouras do café. Então, Ouro Preto era uma capital muito identificada com o ciclo do ouro, com o imaginário colonial e também com uma elite mineira que vinha do século XVIII, muito ligada a essa região central de Minas. Então, a ideia de transferência da capital, de mudança da capital, surge justamente com a ideia de fugir do padrão colonial e implantar uma nova forma de organização na cidade, uma forma republicana, planejada, né, desenhada, com base no urbanismo, no sanitarismo que vieram da Europa e que as elites gostavam muito aqui na época. Então a ideia era de escapar do padrão colonial e afirmar uma imagem republicana para Minas Gerais, que foi uma das províncias muito importantes no processo de construção da Primeira República. Não, legal. E por que eles já não pegaram uma cidade que estava pronta e resolveram começar do zero? Houve propostas, né? Na hora que se aventa a mudança da capital, várias cidades se candidatam, por assim, né? Pode ser aqui, só que justamente por causa dessas disputas, escolheu-se uma região ainda não urbanizada, ou melhor, já era urbanizada, porque tinha o Curral del Rei, mas não era uma grande cidade. Então se escolhe uma região sobre a qual não haveria disputas, por assim dizer, para se dar a ideia de que foi uma decisão neutra, né, para agradar gregos e troianos. Na verdade, o que acontece é que desagrada a gregos e troianos, né? Mas a ideia foi, para escapar dessas políticas regionais dentro de Minas Gerais, construir uma cidade nova em uma região ainda não contemplada por grandes centros urbanos. Raul, conta pra gente como foi criar uma cidade do zero e por que a gente escolheu esse lugar aqui hoje. Bom, foram vários desafios para se criar uma cidade do zero. Primeiro, contratou-se uma equipe de projetistas lideradas por o engenheiro Arão Reis, que já era muito conhecido no Brasil, por já ter feito projetos em várias outras cidades. Essa equipe faz o plano da nova capital, um plano que não foi seguido muito à risca, por isso mesmo Arão Reis até abandona a comissão, teve muito problema, brigas de personalidades, mas também desacordos quanto ao projeto. E Belo Horizonte é inaugurada ainda inacabada, porque nos debates para a transferência foi fixado o prazo de 5 anos para a conclusão da capital. Então tinha que inaugurar, os caras tinham que inaugurar. Então a foto tradicional da inauguração de Belo Horizonte, que é aqui na Praça da Liberdade, por isso nós escolhemos esse lugar, né? A foto de inauguração mostra ainda, né, postes de iluminação precários, a Praça da Liberdade não tinha nenhum dos seus prédios nas imediações. Então, fazer uma cidade do zero envolveu o desafio, primeiro, de inaugurá-la inacabada. E segundo, ir construindo aos poucos os equipamentos públicos, as ruas, as praças. Tanto que Belo Horizonte, até o início do século XX, década de 10 mais ou menos, ela era chamada de Poeirópolis. As pessoas meio que ainda não haviam se acostumado com esse cotidiano de uma cidade em construção. Havia uma série de inconvenientes. Então as pessoas tiveram também que ter uma certa paciência até que a cidade ficasse pronta e a urbanidade transcorresse, pelo menos da maneira como foi planejada, né? Teve alguma restrição da galera querer vir para Belo Horizonte, principalmente o pessoal de Ouro Preto, assim, ou foi tranquilo? O pessoal não queria ficar aqui, eles vinham para cá porque aqui existiam as autarquias, os órgãos administrativos. Mas as pessoas voltavam para Ouro Preto nos fins de semana, porque as suas redes de sociabilidade, suas formas de diversão estavam lá em Ouro Preto. E no começo de Belo Horizonte isso ainda não estava pronto, isso foi sendo construído aos poucos. Então nos primeiros tempos houve um amplo debate se a capital havia vingado ou não, e as pessoas iam para Ouro Preto para se divertirem nos fins de semana. Legal. Então, gente, Belo Horizonte tem muitas histórias, a gente consegue perceber isso, e é importante a gente conhecer um pouco mais a fundo da cidade. A Mariana é fundadora da A Passeio e ela vai contar pra gente um pouco do trabalho dela e a importância de se conhecer a cidade através de um passeio que conte a história, né? Legal. Realmente a cidade ela é composta por muitas e muitas camadas, né? De história, de casos, de situações.
e de usos diferentes também, né? A gente aqui na Passeio promove visitas guiadas pela cidade, justamente com o intuito de conseguir mostrar para quem mora nela mesma tudo que é um pouco dessas camadas, sabe? Então, ao passear, ao visitar os espaços, ao ter a interação, a apresentação feita por um especialista naquele assunto, a gente acaba demonstrando uma Belo Horizonte que pode passar desapercebida no dia a dia, mas que está aqui, sabe? Ela está ali, impregnada em tudo que a gente anda, por onde a gente anda e por tudo que a gente vê. E como que é a reação das pessoas na hora que elas chegam no lugar e passam a conhecer um pouco mais, né? Essa é a parte mais legal. Todo mundo que... Acho que não teve um passeio que a gente fez que um morador que estava super acostumado a visitar ou passar por aquele lugar, tipo o centro, por exemplo, nunca teve um momento em que as pessoas não vissem assim, gente, uai, né? Sim. Que surpresa, eu não me surpreendi com esse negócio, com esse prédio, com essa... Ou porque uma história sobre um restaurante do centro, por exemplo. Isso mostra que realmente Belo Horizonte, ela é para o turista, mas ela é também para o morador, que pode ser turista da própria cidade, sabe? Isso, tem sempre um pouquinho a se conhecer mais, e a gente tenta mostrar um pouco disso aqui no Ruas de BH, né? Através das imagens que a gente reposta e das nossas fotos também. E eu acho que existem várias formas de se conhecer Belo Horizonte, seja pela internet ou seja presencialmente também, como com o trabalho da Mariana e da Passeio. E aí, curtiram saber um pouquinho mais da história da nossa cidade? Essa é a nossa homenagem e nosso presente para essa cidade que a gente tanto gosta. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!